Fala. Tô vendo. Eu vou já falar aqui com o pessoal. Vambora. Fala, galera. Boa noite. Beleza? Bom, começamos mais uma etapa, hein? Estamos na metade agora. Incluindo lá a formação de equipe, né? E ninguém quase trabalha, só fica procurando amigo para formar time. Isso aí não é trabalhar, né? Nem deu muito trabalho. Brincadeira. Então, agora a gente vai para a etapa de prototipação. Estamos chegando aí na reta final. Começa os nervos ficar à flor da pele, porque tá todo mundo já cansado. E agora, reta final, começa a ficar mais estressante. Mas fiquem tranquilos que vai dar certo. Vamos agora para a etapa, então, de prototipação. Vou chamar Tatiana Rassini, é gerente de marketing e planejamento da RID Exhibitions Brasil. Oi, Tatiana, já vou te colocar aqui. Olá. Espera aí. Boa noite. Boa noite, Tatiana. Bem-vinda. Com você. Obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Como o Marcos falou, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre proposta de valor, né? Então, o que é, onde vive, o que come. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Tatiana Rassini, esposa do André, mãe da Mariana. Sou formada em comunicação pela USP, com especialização pela SPM e o MBA na FGV. Hoje eu estou gerente de planejamento de marketing da RID Exhibitions Brasil, que é a promotora e organizadora da FenaSucro, que junto aí com a Think Lab e com a UFSCar idealizaram, né, esse hackathon. E é um prazer estar aqui falando com vocês, tá bom? Eu queria começar o nosso papo aqui falando um pouco sobre propósito. E aí, pesquisando para montar essa apresentação para vocês, eu achei um vídeo que, a princípio, parece bem esquisito quando a gente fala de propósito, mas depois que eu passar para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vê o que vocês acham. Por que nunca gostou de mim? Gostar? Quem disse que tem que gostar de você? Onde está escrito que eu tenho que gostar de você? Olha na minha cara e me faz uma pergunta idiota como essa, se eu tenho que gostar de alguém. Eu já vi esse filme. A única coisa pela qual luta é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica, que deita no arame farpado para outro poder passar. Eu fico dizendo para as pessoas que elas têm que superar, crescer. Umas conseguem. Mas nós não. Você é meu filho, entende? Mas também uma criança rica e estragada que sempre teve o que quis na mão. Agora é hora de fazer por si mesmo, pai, que eu sei que pode. Porque eu tô dizendo a você, o mundo não para de girar, filho. Você entende o que eu tô dizendo? Tem certeza que tá pronto para essa missão assassina? Absoluta. Fúria e vingança, ira, dor, tragédia são todos motivadores. Isso clareia a minha mente, então eu estou pronto. Todo mundo é péssimo hoje em dia. É o que basta pra gente enlouquecer. Falso deve estar morto. Este dia está sendo doloroso. Você mora na minha casa, enche a barriga com a minha comida, deita as costas na minha cama, porque é meu filho. Mas porque eu gosto de você, é meu dever cuidar de você. Eu devo essa responsabilidade a você. Meus parabéns, você é o profeta. Sou um sobrevivente. Que quer matar trilhões. Com todas as 6 joias, eu posso simplesmente estalar os dedos. E todos eles deixariam de existir. Isso seria misericórdia. Minha vida não passa de uma comédia. Escolhas difíceis requerem determinação forte. Nossa determinação aqui é igual à sua. Eu avisei que
morreria pelo que fez. Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. Mas esses caras, só porque o Thomas Wayne foi chorar por eles na TV... Eu sei que pode vencer. Se você não ganhar, e daí? Você perde. Tudo bem, desde que perca como vencedor. Isso não importa. Porque fez com dignidade. Agora, se não for lá, você vai se arrepender pro resto da vida. Não passe a sua vida se preocupando se alguém gosta de você ou não. Você devia ter absoluta certeza de que estão sendo justos com você. Entende o que eu estou falando? Então sai agora da minha frente e vai lá pro A&B. As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Pequeno é matemática simples. Esse universo é finito, os recursos são finitos. Se a vida ficar sem controle, a vida deixará de existir. Necessita de correção. Você não sabe isso! Eu sou o único que sabe isso. No mínimo, eu sou o único com vontade de fazer algo. Estranho, né? Esse vídeo, a primeira vez que eu vi, eu fiquei pensando, poxa, mas será que tem a ver, né? Eu passar um vídeo desse, o pessoal tá lá, tá todo mundo empolgado, né, com o Kenaton. Eu mesma, né, tô apaixonada pela ideia do Kenaton. Uma coisa tão bonita que a gente está construindo aqui, né? Um vídeo assim com tantos personagens esquisitos, maus. Será que eles são tão maus? Mas se a gente parar para pensar, o que é proposta de valor? Proposta de valor, propósito. Todos eles têm um propósito. E a gente não está aqui para discutir se os propósitos deles são corretos ou não são. Mas são propósitos que fazem com que eles se movam, né? E acho que a primeira ideia que eu queria passar para vocês hoje é sobre exatamente isso, né? O propósito é o que te move, é o que te faz tomar uma ação, né? E aí eu quero fazer uma pergunta. E vocês? Por que vocês estão aqui? Por que vocês toparam esse desafio de revolucionar o mercado de bioenergia junto com a gente? Junto com a Think Lab, junto com a FenaSucro, junto com a UFSCar, junto com toda a cadeia produtiva desse setor. Por que vocês toparam isso? Qual é o propósito de vocês estarem aqui 72 horas, cansados, estressados, exaustos, brigando, tentando desenvolver algo para um mercado que, às vezes, a maioria aqui pode até nem conhecer tanto assim? Eu sei porque eu estou aqui. Hoje eu estou aqui, em pleno sábado, né, à noite, podia estar com a minha filha, podia estar com o meu marido, e eu estou aqui hoje falando com vocês porque eu tenho um propósito. Eu tenho o propósito de fazer esse setor cada vez mais forte, porque eu acredito que a bioenergia é a energia do futuro, né? Então, proposta de valor é sempre sobre propósito. E aí eu queria deixar uma outra pergunta para vocês. Uma frase bem escrita vale mais do que 1000 palavras? O que vocês acham? Eu tenho alguns exemplos aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Coca-Cola. Sinta o sabor. Apple. Think different. Netflix. See what's next. Será que uma frase vale mais do que 1000 palavras? Essas frases que a gente viu aqui nos exemplos anteriores valem mais do que 1000 palavras. Eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo entenderam o que a Coca-Cola quis dizer, o que a Apple quis dizer e o que a Netflix quis dizer. Ninguém toma Coca-Cola só porque ela é o refrigerante mais caro do supermercado. A Coca-Cola tem um diferencial, ela sabe o porquê dela ser um pouco mais cara, né? Por que a gente compra iPhone? Celular é tudo igual, todos ligam, todos fazem ligação, todos deixam a gente conectado nas redes sociais. Por que o iPhone? Por que eu pago R$8.000 no iPhone? E o Netflix? Por que eu pago o Netflix para assistir um filme, se eu poderia alugar e depois parar? Porque eu quero ver o próximo. Então, a proposta de valor é sobre isso. É sobre você entender qual é o propósito do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, né?
Aqui a gente tem uma definição clássica, né, sobre o que é a proposta de valor, mas eu quero passar para vocês uma ideia que resume tudo isso, tá? Proposta de valor é aquilo que só o seu produto tem, e só ele é capaz de entregar para o seu cliente. Proposta de valor é principalmente sobre isso. E aí eu pesquisei alguns modos, né, de como poderia isso ficar didático em meia hora que a gente tem aqui juntos hoje. E aí, antes de entrar nessa parte de como fazer, como desenvolver uma proposta de valor, quais são os passos, enfim, eu queria lembrar algumas coisas para vocês. Primeiro, conheçam o negócio de vocês. Saibam exatamente o que você quer oferecer e conheça o seu público-alvo. O que seu público quer? O seu produto entrega isso? Foco. Se você fizer uma proposta de valor que sirva para qualquer coisa dentro de um mercado, ela é vaga. Ela não resolve um problema. E nada resolve tudo, né? Então, não seja vago. Tenha foco. Diferencie o seu produto. Essa é uma outra dica que eu quero dar aqui, antes da gente começar a falar sobre como fazer. E também é sobre posicionar o seu negócio com clareza. Se você atende todo mundo, na verdade, você não atende ninguém. Então, posicione o seu negócio dentro daquilo que ele é bom. Para quem que ele é bom? Por que ele é bom? E uma outra coisa muito importante sobre proposta de valor, que às vezes a gente não para pensar, mas proposta de valor, ela é feita de acordo com para quem a gente está direcionando. Então, se eu estou falando com o meu cliente direto, eu tenho uma proposta de valor. Se eu estou falando com o meu cliente interno, eu tenho outra proposta de valor. Hoje, se vocês pesquisarem, e depois da palestra eu vou deixar nas nossas equipes lá alguns links, né, para que vocês pesquisem, vocês vão ver que hoje a gente tem 11 tipos de propostas de valor diferentes, né? Por quê? Porque uma proposta de valor só não fala com todos os seus públicos, seja ele cliente, fornecedor, público interno, enfim. E como que eu defino uma proposta de valor? O que eu preciso fazer para criar uma proposta de valor que seja suficiente, que seja clara para o meu público? Eu busquei um modelo que para vocês aqui de startup, vocês que são moderninhos, né? É o modelo Canvas, que eu acho que todos aqui têm muita facilidade para entender, e acho que fica bem claro, né? Então, o passo número 1 dentro desse modelo seria identificar o que o seu cliente faz, tá? Esse é o passo número 1. Quais são as tarefas do seu cliente? O que ele precisa fazer? E aí, as tarefas dos seus clientes, elas podem ser de diversos tipos, tá? Funcionais, então, como que o seu cliente chega até o escritório? Como ele se alimenta quando ele está trabalhando? São tarefas funcionais. Sociais, né? O que o seu cliente faz? Como ele quer aparecer para os demais? O que ele precisa? Qual que é a imagem que ele quer passar para a sociedade, enfim, para o mercado? Emocionais. Aqui a gente está falando de status, né? Quando o seu cliente fala da marca dele, o que ele quer transmitir? E básicas, né, gente? Básicas é a base de Maslow, né? O cliente, o que ele precisa fazer para sobreviver? Então, a gente precisa ter muito claro isso, identificar exatamente todas essas tarefas, todas as necessidades, o que o cliente faz. Passo número 2, identificar as dores do cliente. Se o nosso mercado não tivesse dor, a gente não estava aqui hoje, vocês concordam? Então, como que a gente faz isso? Como que eu identifico as dores do meu cliente? Existem algumas perguntas que podem nos ajudar. Opa, passei aqui. Algumas perguntas que podem nos ajudar a identificar essas dores, tá? O seu cliente, ele está confortável com o que ele faz hoje? Ele se sente seguro? Ele tem algum impeditivo que o impeça de buscar outras soluções? O que o seu cliente faz atende com clareza o que ele precisa atender? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer a hora que a gente está pensando no que o nosso cliente tem hoje.
Qual é a situação dele? O que ele precisa resolver? Isso são as dores dos clientes. O passo número 3. Então, a gente já falou aqui sobre as tarefas do nosso cliente, a gente já falou aqui sobre as dores que ele tem para deixar o negócio dele no mercado. E aí, a gente quer falar também sobre os ganhos que ele tem. Quais são os ganhos? O que o cliente espera fazendo o que ele faz, né? E aí, aqui, a gente tem também algumas perguntas que são importantes a gente responder quando a gente pensa no que o cliente quer, né? Qual é o ganho dele através do que ele faz. Há formas, existe alguma forma de otimizar... Opa! Vocês estão vendo ainda a minha apresentação? Legal. Existe alguma forma de se otimizar os custos, o tempo e o esforço do seu cliente? Como seria o desempenho e a qualidade dos produtos do seu cliente se ele usasse o seu produto? Quais as funcionalidades ou recursos do seu produto fariam a experiência do cliente melhor? De que forma a insegurança do cliente em relação ao risco que ele tem ao adquirir o seu produto pode ser evitada? E o que faria o cliente escolher investir em uma nova solução ou na sua solução? Essas são as perguntas que vão ajudá-los a identificar os ganhos, vantagens e resultados que o cliente de vocês espera, tá? No próximo passo, a gente vai deixar de falar de cliente. A gente já analisou o que o nosso cliente é, o que ele quer, o que ele espera, como ele ganha. E agora a gente vai falar da gente. A gente precisa olhar para nós mesmos. E a gente começa fazendo o quê? Listando. É como se fosse um espelho de tudo que a gente analisou do nosso cliente, agora a gente precisa analisar também do nosso produto, serviço, enfim, do nosso negócio, tá? Então, o primeiro passo é liste os seus produtos e serviços. Quais são os produtos e serviços que você tem ali para oferecer? Tudo que você tiver, todas as informações, tudo é importante. Eu costumo dizer que uma proposta de valor, quanto mais informação você coloca antes de fazer a proposta de valor, para você chegar numa frase como sinta o sabor da Coca-Cola, isso foram milhares de pesquisas, milhares de análises, até se chegar nessa frase que tem um efeito geral para todo mundo que consome Coca-Cola. Então, isso é fruto de muita informação. Então, esse é o momento de você buscar todas as informações que você tiver do seu produto. O próximo passo, você vai listar os aliviadores de dor. Então, o que vai aliviar as dores que o seu cliente tem, né? Nesse passo aqui, é importante você também responder algumas perguntas que ajudam vocês, né, a listar esses aliviadores de dor. O seu produto otimiza tempo, custo e esforço? Tem funcionalidades que facilitam a rotina do seu cliente? Faz o cliente se sentir melhor? Reduz risco? Aumenta a segurança? Elimina barreiras? Essas são perguntas que ajudam vocês a listar esses aliviadores de dor. E o próximo passo é liste os criadores de ganho. Ah, mas como que eu faço isso? Você vai listar, assim como a gente fez os criadores de ganho, né? O que faz o cliente ganhar, você precisa listar, você precisa ter claro para você o que faz o seu produto ganhar valor, tá? E aí tem uma pergunta que ajuda muito nessa hora. Então, o meu produto cria os benefícios que o meu cliente espera encontrar, otimizando recursos, melhorando o desempenho, reduzindo riscos e eliminando empecilhos para novas soluções? Quando a gente fala aqui de eliminar empecilhos, a gente está falando de um cliente que já tem uma solução. Para ele, até então, tá ok. Por que ele vai optar por uma nova? Por que ele deve optar pela sua? E por que a sua é segura para ele fazer essa troca? Acho que é principalmente sobre isso que a gente fala aqui. Esse é o último passo dentro do Canvas para a gente ter as informações necessárias para transformar tudo isso que a gente pegou, que praticamente já é a proposta de valor feita, e transformar numa frase.
Então, seria aquele passo, né? E agora? Eu já tenho todas as informações, eu já sei o que meu cliente precisa, eu já sei quais são as dores dele. O que eu faço agora, né? Eu acho que você já está... Se você conseguiu mapear todas essas informações, você já está com praticamente 90% da sua proposta de valor pronta. E aí, eu acho que antes da gente partir realmente para uma escrita, né, que para mim é o menos importante, porque se você conhece o que você tem, o que você vende, o que você oferece, você vai facilmente falar sobre isso, né? Então, acho que antes de se preocupar com a frase, é se preocupar em saber, em criar algo que realmente resolva, né? A gente entra nesse momento de reflexão. E o momento de reflexão é: as tarefas, as dores e os ganhos do meu cliente são suficientemente atendidos pela minha solução? Eu acho que a resposta para essa pergunta é a proposta de valor do produto de vocês. Aliás, dos nossos, né? Todos nós aqui trabalhamos com proposta de valor o tempo todo, é que a gente não para pensar nisso, né? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês de uma proposta de valor aplicada em uma peça, porque tem isso também, né? A proposta de valor, ela é uma proposta que é mutável, ela muda o tempo todo, porque o mercado é mutável, e é uma proposta que se adapta a cada canal. Nesse caso aqui... desculpa. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre como formular a proposta de valor, né? Então, algumas dicas. A gente tem que ser focado. Então, não adianta você fazer uma proposta de valor que tem 3 páginas, porque aí você está sendo muito amplo, muito abrangente, né? Uma outra dica super legal, focar nos benefícios e nos seus diferenciais, o que realmente faz o seu produto ser diferente. Eu acho que isso tem um peso maior de tudo. Se você não souber o que falar, fala só disso. Quebrar o conteúdo em tópicos, né? Eu acho que a gente precisa ter um começo, meio e fim para uma proposta de valor, para ela fazer sentido lógico, racional, né? E, principalmente, né, você vai falar com um público mais informal, você vai usar uma linguagem mais informal. Público formal, uma linguagem informal. Isso é meio que óbvio aqui, né? E eu vou mostrar agora, sim, para vocês um exemplo, né? Aqui é o que eu falei. A proposta de valor do Uber é a viagem que você deseja? Não. Aqui é uma aplicação. E aí, como que eles desenvolveram essa aplicação? Um título impactante, um subtítulo que explica, e nesse canal, um call to action que funciona. O que eles quiseram? Qual é a proposta de valor do Uber? É transportar com conforto e comodidade, de uma forma fácil. Essa frase, essa montagem que eles fizeram aqui, a gente passa essa impressão, e ainda, além disso, né, além da frase, eles usam uma foto de uma mulher feliz, com o celular na mão, entrando no carro. Tudo aqui é montado para passar essa sensação de que é cômodo, é fácil, é prático. Essa é a proposta de valor do Uber, aplicada aqui no site deles, por exemplo, tá? E para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre as minhas experiências com proposta de valor. Se tiver alguém aqui da RID assistindo, sabe disso. Todo ano, praticamente, aliás, todo semestre, a gente muda a proposta de valor. Porque a proposta de valor, ela muda de acordo com o momento do seu produto. No meu caso, que trabalho com eventos, né, com organização de eventos, o meu ciclo é de 1 ano. Então, eu tenho o ciclo de vendas, eu tenho o meu cliente expositor e eu tenho o meu cliente visitante, que é o comprador que vai ao evento comprar do meu expositor. Esses 2 momentos são muito parecidos e muito diferentes ao mesmo tempo. Eu preciso saber falar com as pessoas em cada um deles, tá? Então, como eu falei, a proposta de valor precisa ter começo, meio e fim. A melhor proposta de valor do seu produto é aquela que melhor explica os benefícios e diferenciais. Você precisa conhecer muito bem o seu cliente para poder usar a linguagem que vai conversar com ele de verdade. Então, assim, eu acho que pesquisa, informação, benchmark, benchmarking não, tá, gente? Benchmarking, desculpa. Tudo isso ajuda bastante na hora de você entender seu cliente. Uma outra coisa, né? Se a gente tem um propósito claro,
se eu sei muito bem aonde eu quero chegar com aquilo, a proposta de valor é só uma consequência. Então, eu acho que, assim, não há, aqui a ideia não é a gente se preocupar com o fim. O fim é a frase, o fim é a proposta em si. Mas antes disso vem o propósito. Por isso que eu comecei falando sobre propósito. Saiba o que o seu cliente precisa resolver, o que é um problema para ele. E foca os seus esforços nesse sentido. E depois que você tem a sua proposta de valor, você vai aplicar e usá-la em várias versões, seja em anúncio em revista, em e-mails, posts, enfim, landing pages. Hoje tem milhares de canais onde você pode aplicar a sua proposta de valor, tá? É isso, gente. Eu quis falar de uma forma breve sobre os pontos que eu considero mais importantes. A gente não tem tanto tempo aqui. Então, queria saber se alguém tem pergunta, se eu puder ajudá-los. Se não, encerramos por aqui. Marcos? Oi, Tati. Não, muito legal. Realmente pontuou bem assim o que eles estão precisando nesse momento. Realmente pensar nessas perguntas, nesses questionamentos para criar realmente um produto aderente. Tem um pessoal, eles estão perguntando se você vai disponibilizar esse material aí para gente. Claro, claro. Eu mando para você, Marcos, e aí você disponibiliza, pode ser? Isso, manda no WhatsApp, por favor, que aí a gente já põe já. Então, pessoal, daqui a pouquinho tá aí lá no canal, tá bom? Bom, Tati, só agradecer, obrigado pela palestra e também pelo apoio aí todo para construir esse evento e ajudar a gente, tá bom? Um prazer para mim, estou muito feliz. Vou ficar mais um tempinho aqui online, quem quiser conversar, só me chamar. E vou pôr também lá no nossa equipe geral alguns links de referência para vocês usarem também aí para desenvolver a proposta de valor. Se quiserem opiniões, se vocês já tiverem alguma coisa pronta, estou à disposição. Obrigada. Beleza. Obrigada, Tati. Tchau. Tchau, tchau. Augusto, boa noite, Augusto. Tá por aí? Boa noite, tudo bom? Tô por aqui. Deixa eu aparecer aqui. Aí, apareci. Aí, tudo bom? Bem, e você? Tudo bem também, tudo certinho. Você vai pôr uma apresentação? Vou. Tá, pode compartilhar aí, por favor. Tá. Eu já tô aproveitando a deixa e eu vou te mandar já aqui também no WhatsApp. Ah, legal. Bem, você já disponibiliza ela também, só um segundinho. Aí tá carregando. Tá bom. Feito. Acho que não veio ainda. Não? Não. Não ainda? Não tô vendo, tá vendo, Simon? Não, aqui ainda não apareceu, não. Estranho. Vou pôr a tela toda, então tô tentando pôr direto a tela, ele tá... Nada mesmo? Ainda não. Você tá no Teams aplicativo ou via web? Tô no aplicativo. Tem um Solostar Controle, mas não deve ser isso, né? Não vai adiantar. Vejo alguma coisa. Para a apresentação e manda apresentar de novo. Vamos ver se vai. Vai não.
Não, aqui ainda não apareceu, não. Quer enviar a apresentação pro Simon? A gente faz por aqui. Deixa eu te chamar no WhatsApp, só um minuto. Tem que ser aí, Simon, porque aqui eu não consigo. É porque aqui ele até muda a tela, como se eu estivesse apresentando já. Talvez teria que fechar o Teams, algum pau que deu no Teams. Não é muito incomum acontecer, tá? É porque deu aquele erro no começo que eu falei pra você, né? A hora que eu entrei. Não pode ser isso. Tá, tô mandando aí, Simon, só um segundinho. Vai falando, a gente vai trocando aqui. Então tá bom, se quiser, que eu começo já? É só antes dar um ok aqui que ele vai compartilhar lá. Tá. Mas se você quiser ir se apresentando, até falando da Food Venture, eu vou te pôr lá. Vai ter uma oportunidade aí, tá vendo? Tá bom, vamos lá. Peraí que você não tá no ar, peraí. Se quiser esperar, podemos esperar, tá abrindo aqui. Já abre com a apresentação. Tá online já, pode falar. Bom, pessoal, continuando aqui nosso ciclo de palestras, agora a gente vai falar com o Augusto Terra. Ele é engenheiro de alimentos e CEO da Food Ventures. Boa noite, Augusto. Boa noite pessoal, tudo bom? Todo mundo aí agitado aí, construindo negócios? Me apresentando um pouco aqui, então, eu sou formado em engenharia de alimentos, comecei a empreender desde a faculdade. Em 2012 eu conheci o mundo de startups, entrei num programa de aceleração e aí que eu conheci um pouco de metodologias, de trabalhos, de como funciona esse mundo, né? E eu acho que posso compartilhar um pouquinho aqui de conhecimento. A gente está sempre aprendendo também, mas a provocação aí do pessoal para ajudar no Canaton, falar um pouquinho aqui de modelo de negócio. A gente, apesar de estar falando de tecnologia, teve um problema técnico, estou tentando resolver aqui, mandando a apresentação para o pessoal, para abrir aí para vocês. Sons. E agora eu não consigo nem abrir nada mesmo, né? Oi, Simon, você conseguiu aí? Não, eu não mandei ainda. Ah, tá. Sei que não você tá. Não tá. Sem problema, a gente ajusta aqui, depois a gente faz uma linda edição e fica tudo bonito. Eu tô tentando abrir aqui o WhatsApp no computador para mandar para ele. Ele fica aqui pensando e pensando. Tá bom. Vai chegar. Poxa. Aqui pelo celular é mais rápido. Bom, pessoal, enquanto a gente resolve esse probleminha técnico, só dando algumas informações aí para vocês. O Canaton é um evento organizado e realizado pela Think Lab, junto com a FenaSucro Agrocana e a UFSCar. E a gente tem como patrocinadores a Microsoft, a ZEG e a John Deere, que tornaram possível esse evento, além de vários parceiros que estão ajudando a gente, cada um com uma especialidade, como a Food Ventures. A gente está numa etapa agora de prototipação, onde as pessoas já passaram pela validação do problema, formação da equipe primeiro, depois validação do problema, imersão, e agora a gente está na etapa de prototipação, onde eles estão já com a ideia um pouco mais madura,
alguns ainda com várias dúvidas de qual solução seguir, com muitas ideias, muitas soluções que podem ser aplicadas realmente entregues ao mercado. Amanhã eles vão passar pela etapa de solução e vão, ao final do dia, entregar uma solução para ser avaliado por uma banca composta por especialistas aí de várias áreas, do setor de bioenergia, de inovação, investidores e vários perfis aí, onde vão avaliar e eleger os 3 vencedores. Bom, acho que agora a gente resolveu. Legal. Vamos vendo aqui, vou colocar o Augusto novamente. Augusto, vou até te apresentar de novo, para depois a gente ficar bonito. Tá bom. Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui ao nosso ciclo de palestras, eu vou chamar agora o Augusto Terra, que é engenheiro de alimentos e CEO da Food Ventures. Boa noite, Augusto, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, Marcos. Obrigado do convite. Aí você me explicou um pouquinho aí agora, antes, o momento que o pessoal tá, então acho que eu trouxe um pouquinho antes aí dessa conversa nesse momento. Eu tô explicando um pouco onde eu tô agora, hoje, né? Então, eu comecei a empreender aí em 2008 na faculdade, entrei num modelo de aceleração, de um programa de aceleração em 2012, foi quando eu conheci aí esse mercado de startup, de tecnologias, e trago um pouquinho hoje para compartilhar com o pessoal nessa parte de prototipação, como que a gente desenvolve o modelo de negócio, né? Então, a provocação principal aqui para iniciar é como que as empresas são criadas. E aí, como é que a gente está aqui agora com essa tela compartilhada, e eu tô com o pessoal me ajudando, vou pedir para passar a tela aí, tá? Então, a gente sempre vê aqui 5 pontos de referência onde a gente acredita que existe uma conversão para os negócios, para as startups chegarem aí no seu modelo de negócio, começarem a desenvolver. Então, tudo isso está ligado com esses 5 pontos. Então, a ideia é sempre interessante, né? Sempre onde a gente fala que surge um momento e as empresas começam a criar. Eu acho que dentro aí de um hackathon sempre tem um momento de uma ideia, onde que a gente vai trazer uma solução. O time também é muito importante para o desenvolvimento desse negócio. Ele, acho que é um dos pontos fortes de sucesso e fracassos. Times fortes e bem desenvolvidos e com um ideal próximo e bem organizado geram bons negócios. A parte de investimento é muito forte. Aqui no Brasil a gente fala muito da dificuldade de acesso a investimento, então é um ponto relevante para as startups aqui no Brasil. Modelo de negócio é o que eu vou falar aqui um pouco, eu acho que é onde a gente vai poder ajudar, e tem uma parte que a gente fala que é o momento certo, né? Então, muitos dos negócios que a gente vê hoje de sucesso, eles acho que tinham as outras 4 bases também, mas a gente sempre vê que o momento certo é o que traz aí a maior quantidade de êxito das startups. E eu acho que nesse momento a gente está num evento digital, a gente está num momento de dificuldade mundial aí de pandemia, que deixar bem claro que a gente acredita muito que essa oportunidade das pessoas estarem aqui participando, essa vontade delas estarem dedicando o seu tempo, o seu fim de semana para criar um negócio. Nesse momento as empresas estão com muitas dores e eu acho que é um ótimo momento para o empreendedor, para o empreendedorismo, criar negócio. Então, pulando mais um slide, eu vou falar aqui de modelo de negócio. Eu acho que é onde eu posso contribuir mais. Eu acho que aí, se vocês estão na prototipação, já passaram da parte de ideia e de time. Amanhã, pelo que o Marcos falou, tem uma parte de banca, e aí vocês vão conseguir mostrar muito bem o negócio para empresas, para quem tem as dores, para quem vocês estão trazendo a solução, para quem pode ter um potencial de investir. Então, hoje, eu acho que é um bom momento para a gente falar de modelo de negócio. Pode pular mais uma vez.
Então, eu vi que a Tatiana falou da parte de proposta de valor, eu quis colocar aqui porque eu acho muito interessante a gente encaixar essa proposta de valor, todo esse trabalho de desenvolvimento, de encontrar quais são as dores, quais são os ganhos de que essa ideia e esse produto resolvem, e a gente colocar isso, esse trabalho anterior já dentro da nossa proposta de valor aqui, então, do nosso modelo de negócio. Então, é uma parte importante, é o início desse trabalho de desenvolvimento de modelo de negócio, e aí a base desse modelo de negócio surgiu com a ideia de transformar isso nesse canvas, né, nessa apresentação de uma folha única também, para que você consiga enxergar muito bem e facilitar aí o desenvolvimento de como que essa empresa vai existir, como essa empresa vai ser organizada, quais são os pontos fortes, fracos, o que você precisa focar cada vez mais aí para o desenvolvimento. Então, passando mais um slide, aqui a gente abre um pouco mais, acho que fica um pouco maior aí a ideia, mas existem diversas formas, diversos materiais hoje aí na internet para estudar isso, para se desenvolver cada vez mais. Aqui nesse primeiro tempo, a minha ideia é apresentar um escopo como um todo, mostrar um modelo e um exemplo para vocês, mas cada lugar que você vê vai ter uma metodologia diferente de início, mas a base normalmente é sempre a mesma, tá? Então, tem gente que prefere começar pela parte de clientes e a maioria começa pela proposta de valor. A ideia aqui da proposta de valor não é o seu produto, não é o que você está desenvolvendo, a sua tecnologia, o que você tem de diferencial de outros concorrentes. Aqui, quando a gente fala de proposta de valor, eu acho que a Tatiana escreveu muito bem na apresentação anterior, é a parte de que dor você resolve. Eu acho que aqui a gente não está falando ainda de produto, e o Canvas vai te ajudar a definir muito bem a sua história, porque a sua história que vai ser como você vai vender o seu produto. Então, aqui a gente está falando de proposta de valor, é como você começa, e aí com essa proposta de valor, você vai passar para a parte de segmento de clientes. Aí o segmento de clientes, você vai definir quem são os consumidores, de quem você está resolvendo essa dor, tá? Quem são as primeiras pessoas. Então, todo começo de negócio, a gente fala, não adianta aqui a gente colocar muita gente ou muitas pessoas. Eu acho que como uma startup, esse Canvas ele vai mudar muito no decorrer do tempo. A ideia de fazer ele, não fazer um plano de negócios tradicional, porque você ainda... A base da startup é que você está descobrindo o seu mercado, né? Você está descobrindo como você vai resolver aquela dor que você identificou. Então, você pode acreditar que você vai começar com um cliente, você vai entender que é outro, que o seu consumidor é um perfil e ele tem outro. O pessoal brinca muito de que um plano de negócios, ele falha a partir do momento que você começa a trabalhar ele no mercado, ele muda muito. Então, aqui a ideia é ter uma ferramenta muito prática para você mudar isso constantemente conforme o seu negócio for evoluindo. Então, aqui pensa quem é a primeira pessoa que você está resolvendo essa dor, quem que é o primeiro cliente que você vai ter, tá? Depois a gente vai trabalhar a parte de relacionamento com o cliente. Eu vou passar rápido aqui, porque depois eu vou voltar em cada um, tá? E pode voltar um só. Aí, aqui é o relacionamento com o cliente, é como você se relaciona com ele, como que ele enxerga o valor em você, tá? Aqui não é tipo WhatsApp ou rede social, aqui é como que o cliente vai escutar a sua história e vai gostar de você, tá? O que você entrega para ele de valor, como que ele vai se relacionar com você. Na parte de baixo do caminhozinho, que é o canal, aí sim, é como o seu produto chega para o seu cliente, como que, se ele vai chegar fisicamente, se é uma tecnologia, como ele acessa, se é pelo site, qual que é o modelo disso. E aí depois, você está sempre aqui do lado direito do Canvas, depois a gente fala de fluxo de receita. Qual que é a ideia aqui também? Você vai aprender muita coisa ainda dentro do seu produto,
Mas se você está prototipando, é pensar, por exemplo, se é um modelo de assinatura, se é uma venda, se o seu produto, o cara vai comprar uma vez só, vai pagar por mês, se eu vou ter que entrar dentro da empresa, se ele vai ter que instalar alguma coisa. Então, nesse sentido aqui, é só para você se estruturar em como que você vê o seu modelo de negócio em receita, como que você vai receber. Quando você tiver tudo isso pronto, basicamente a tua ideia está mais ou menos montada. Aí você vai para o lado esquerdo desse canvas e vai entender o que você precisa ter para resolver o problema do lado direito, para resolver aquela dor daquele cliente. Então, atividades chaves é o que você tem para criar primeiro, o que você precisa ter de atividade dentro da sua empresa. Então, por exemplo, estou criando um programa, se eu estou criando um software, eu tenho que ter como atividade aqui um desenvolvimento, eu tenho que desenvolver um software, tenho que desenvolver um site, eu tenho que desenvolver um sistema, eu tenho que desenvolver uma parte de vendas, de marketing, como que ela vai funcionar. Recursos chaves é toda a parte que é um recurso da empresa. Então, aqui se você não é o desenvolvedor, se você não é o cara da parte tecnológica, talvez você tenha que ter uma equipe aqui, ela entra como recurso. Se você não tem infraestrutura, mas se você precisa de servidor, desenvolvimento, tudo está entrando aqui em recurso. Parceria chaves, você pode ver que é uma parte grande do Canvas, tá? Ela tem o mesmo tamanho da proposta de valor, dos segmentos, porque aqui é onde você consegue desenvolver muito o seu negócio de formas rápidas, de formas mais evoluídas. Como que você consegue utilizar aqui o mercado para ter uma parceria-chave? Dando um exemplo, como que o Airbnb deu um bom crescimento no mercado, foi quando ele começou a tirar foto para o cara que prestava o serviço lá, que era o dono do apartamento, né? Então, aqui, ele começou a crescer e entender que ele precisava ter fotógrafo como parceiro, né? Ele tinha que ter um bom fotógrafo como parceiro para vender o produto dele. Então, aqui é onde você vai enxergar. Então, às vezes, você precisa ter um software, você precisa ter um parceiro que distribui software. Quem está aqui dentro dessa parte para você? E estrutura de custo, a gente está falando de custo em tudo. Aqui é onde a gente erra mais, normalmente, porque a gente esquece de algumas coisas aqui e a gente gera um produto que, no fim, ele quebra a empresa por não dar um valor adequado da receita. Então, pensem aqui o máximo possível de coisas que vocês conseguem imaginar e depois vão trabalhando para sempre manter um custo padrão, né? E aí você ter que escalar a receita. Eu acho que esse é o grande modelo de uma startup, é encontrar a melhor estrutura de custo para depois conseguir escalar a tecnologia e aí você ter lucro, né? Então, passando o slide, a gente divide então esse mesmo quadro em três partes, assim, três estruturas, né? Então, a parte da direita, que eu falei que é mais relacionado ao sua dor, como você resolve sua dor, qual a sua proposta de valor, é o que é mais desejável para você. Normalmente as pessoas ficam muito focadas aqui e elas pensam que a minha ideia ela é única, a minha ideia é a melhor que tem, todos os consumidores vão querer comprar a minha ideia e eu vou revolucionar o mundo. Então é onde a gente está mais preso no que a gente trouxe de ideia inicial, tá? A parte factível é o que faz aquele seu desejo, aquela sua ideia acontecer. Como que ela acontece? O que você precisa ter ali? Às vezes, se você não encontrar um parceiro ideal, se você não tiver todas as atividades necessárias para desenvolver aquele seu desejo, aquela sua ideia, não vai acontecer e ele não vai ser factível. E ali embaixo é o que torna o negócio viável. Você tem um modelo de receitas e você vai ter uma estrutura de custos. Se você não conseguir compensar as duas coisas, o negócio não para de pé. Eu acho que é aí onde é um ponto, quando a gente fala de ideia, quando o projeto ainda é uma ideia, que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se prender no que a gente quer, no nosso desejável, e não tomar cuidado com o factível e com o viável, tá? Pulando mais um. A ideia principal aqui, como muitos modelos ágeis, é usar formas rápidas de interação com esse painel, tá? Então,
isso hoje tem partes online, depois eu vou indicar até um canal muito legal para vocês utilizarem para terem ideias, mas a ideia aqui é usar post-it, tá? Por quê? Porque a sua proposta de valor é uma das coisas que ela vai ter que menos mudar, mas talvez você não esteja explicando ela de forma adequada. Então, com o post-it você consegue interagir. A ideia aqui é que o time inteiro participe desse desenvolvimento, porque quem está fora desse planejamento normalmente não está entendendo para onde a empresa quer ir. Então, por exemplo, aqui quando a gente fala negócio, quem está mais voltado para a área de marketing, mais voltado para a área de negócios, gosta, entende, já conhece. E aí quem está dentro da área técnica, que está dentro das atividades mais técnicas do negócio, acha que só precisa executar. E aí não consegue ver para onde que o negócio quer ir, não consegue também ajudar a crescer. Então aqui a gente sempre aconselha, o time inteiro tem que participar. Por um bom tempo, o time inteiro tem que participar. Mesmo a empresa crescendo e não tendo mais só fundadores, ela ainda tem que desenvolver e sempre relacionar com o modelo de negócio. Então, é sempre um trabalho que o time todo tem que participar, porque o time todo tem que entender. Claro, cada etapa aqui, cada bloquinho, ele está mais relacionado a um tipo de pessoa, de característica de habilidades e tudo mais, mas todo mundo aqui consegue desenvolver. Então, por exemplo, uma pessoa técnica, um desenvolvedor, é muito legal ele estar ligado à parte de desenvolvimento aqui de quais são os canais. Quais são os canais que a empresa vai usar? Por quê? Se a empresa está desenvolvendo um software, uma tecnologia, ele é um consumidor, por exemplo. Ele é uma pessoa que sabe aonde encontrar as coisas que ele precisa. Então, ele pode ajudar muito o desenvolvimento de quem está ligado à parte de negócio ou de marketing a resolver os problemas de qual o melhor canal de entrar, qual o melhor canal de expor o seu projeto e a sua ideia. Tá bom? Passando mais um. Aqui eu trago um exemplo básico, não é, acho que é um patrocinador, né, Marcos? Mas é um modelo mais tranquilo da gente explicar. Pensa qualquer marca escrita ali de café dentro desse modelo. É um modelo que eu peguei online, aberto, muito utilizado, mas aqui eu consigo exemplificar um pouco, né? Então, dentro da proposta de valor, eu não sei qual que é a proposta de valor que a Nespresso tem, mas eu imagino que seja entregar os melhores cafés e a praticidade de um café expresso dentro da sua casa, né? A ideia surge com um modelo de que o café expresso é o café que eu tomo normalmente fora e eles estão trazendo tecnologia e desenvolvimento de produto para me entregar essa mesma qualidade dentro da minha casa. Então, o cliente, quem está em casa, quem está no escritório, relacionamento através de um clube Nespresso, um canal de relacionamento onde o cliente ele vira uma parte de uma marca, ele tem um relacionamento com a marca, ele tem um prazer de falar que ele tem um Nespresso. Os canais são as lojas próprias, eles têm a venda online, o canal de comunicação do saque, e as fontes de receita deles são as máquinas e as cápsulas, tá? Partindo para o lado de lá, para eles conseguirem entregar tudo isso, as atividades principais deles primeiro, a fábrica, né, para produzir tanto a cápsula quanto a máquina, né? Ele tem que ter tecnologia, ele desenvolveu uma tecnologia, ele tem que ter como atividade principal manter essa patente, ele tem que ter uma atividade de sempre estar lá relacionando com o cliente dele. E aí ele tem um recurso principal aqui, que é a publicidade que ele faz, o marketing, as distribuidoras que são parceiras e que vendem, entregam o produto na casa do cliente ou no escritório, as fábricas que produzem qualquer outras coisas que não estão dentro da produção principal da empresa, as terceirizadoras. E aí eles vão criando alianças, né? Alianças, quando ele coloca ali, são tanto a parte de produção, mas também tem as parcerias com os restaurantes, com as cafeterias, os escritórios. Então, todo mundo que tem uma máquina deles
acaba virando uma aliança entre eles e a marca. Você pode ver lá que porque isso está aqui é porque na receita dele, o pacotinho maior é o pacotinho da cápsula. Então, é onde ele ganha a maior fonte de receita dele. Tá? E aí ele vai desenvolver o custo. Tudo que ele está dentro daquela parte dele do factível são custos, né? Eu preciso pagar para chegar naquele ponto do cliente ter o melhor café e eu entregar minha proposta de valor. Tá bom? Pode passar mais um. Aqui tem um senhor, é o Steve Blank. Eu coloquei um link aqui para todo mundo. Na página dele, ele é um dos precursores do manual de uma startup, do modelo de business model, do Canvas, é um professor de Stanford. E ele tem um site bem interessante. Nesse site tem uma aba de ferramentas para empreendedores, e ali tem uma lista que acho que você não vai conseguir parar de correr para baixo até você encontrar tudo. É uma dica que eu sempre faço para quem está entrando no mundo de negócios, de startups. Hoje em dia a gente também tem uma facilidade muito grande, o próprio browser traduz para quem não lê inglês, para quem não tem conhecimento. É um material muito rico, ele dá muitas dicas de acesso a ferramentas para ajudar a construir modelos de negócio online, para aprender mais sobre startup, como criar negócios, como encontrar times, como encontrar ideias, como validar ideias, como prototipar. Então, eu dou aí como dica. Pode passar mais um. E, a princípio, é isso. Acho que de uma forma rápida eu consegui explicar um pouco o todo. E aí, meu e-mail está aqui embaixo, também passou. E eu fico disponível se alguém precisar, tiver alguma dúvida, tiver alguma dor, alguma coisa, mas basicamente o que eu queria deixar de mensagem aqui é que vocês que estão aí na prototipagem sempre pensem num protótipo mesmo, não pensem num negócio grande que vai atingir o mundo inteiro agora. Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que pensar é se a dor que vocês querem resolver é grande. E se ela for grande, vale muito a pena usar uma metodologia ágil para criar um negócio para resolver a dor de alguém. E aí você entender se você consegue resolver a dor de uma pessoa, se você depois consegue resolver a dor de 2, 3, 4, 5. E aí sim, você entra num modelo disso ser replicável e você poder ter uma startup que pode crescer. Então, boa sorte para todo mundo, bons negócios, boa prototipagem e parabéns aí. Obrigado, Marcos, do convite. Adorei a iniciativa, acho muito legal, acho que tem muito potencial para resolver. A gente marcou uma reunião um tempo atrás, né, Marcos? Aí acabamos ficando um tempão conversando sobre que dores que tem esse mercado para resolver. Eu acho que é um mercado muito bom, muito forte, e acho que através dessas iniciativas a gente vai chegar cada vez mais longe. Obrigado. Não, legal, Augusto. A gente que agradece. Realmente, a gente tem caminhões e caminhões de dores. Acabamos de comprovar nesse evento. E te perguntar uma coisa que o pessoal pergunta muito, né? É o modelo que você falou um pouco, né? De modelo de negócio, né? Ou plano de comercialização, modo de comercialização. Não existe um modelo específico, certo, padrão, né? O pessoal fala, não, tem que ter evento tem que ser uma receita recorrente. Mas tem empresas que têm receitas que não existem, que a receita só uma previsão de receita futura, né? Nem receita se tem, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco disso, se existe realmente um padrão que deve ser seguido, ou olha, tem que realmente ser o modelo de assinatura, esse é o que é o matador. Ou se realmente cada caso é um caso, igual você mostrou aí, que tem que ser analisado e tudo mais. Cada caso é um caso, mas quando a gente fala de tecnologia, alguma coisa que você vai resolver com tecnologia, então, normalmente você está através de um aplicativo, de um software, o modelo cai mais, normalmente, num modelo de recorrência mesmo, né, onde
o usuário ele vai pagar para utilizar isso por um período, e aí normalmente, enquanto você está resolvendo a dor dele, ele está te pagando. A hora que ele vê que não está resolvendo mais, ele vai parar. Mas assim, depende muito do tipo de coisa. A gente fala que acho que nesse período, para esse Canvas, a coisa mais interessante é encontrar qual é a dor. E aí, normalmente, nessa dor, a Tatiana falou lá muito de benchmark, né? Normalmente, com essa dor, você vai trazer um benchmark de como essa dor estão resolvendo essa dor hoje, né? Estão resolvendo ela de tal jeito. E aí, basicamente, você sai com um modelo de negócio, de geração de receita similar ao que o mercado já tem. Por quê? Porque é mais fácil de quem é seu cliente comprar, entendeu? Porque ele já está acostumado com aquele modelo. Quando a gente vê modelos que não geram receita, né, que a gente fala, normalmente ele tem uma estrutura baseada muito boa de receita, de como ele vai receber essa receita, mas a princípio ainda o custo para ele tornar aquilo viável ainda é muito mais alto do que o que ele consegue faturar, né? E aí o pessoal normalmente joga isso, que num período ele vai reduzindo. E quem reduz custo normalmente é a tecnologia, né? Então, como ele vai reduzindo o custo com tecnologia, e aí ele entende que uma hora ele vai destacar daquela dificuldade da balança dele de dar lucro, né? Mas eu acho que aqui no Brasil, pelo custo que a gente tem, acho que, de novo, pensando lá no começo na provocação de time, hoje o Brasil está com um custo bom, né? Então, muita gente usando isso para arriscar, para ter um retorno maior do que deixar na poupança, que hoje já não está mais resolvendo o problema de ninguém. Então, isso cria uma janela de oportunidade também de buscar novos projetos. Então, o que eu vejo muito e sempre aconselho é pensar mais agora na dor e meio que copiar dentro daquela dor que modelo de receita que o seu consumidor, que aquele seu cliente que você definiu está acostumado a usar. Porque não adianta você entrar num modelo hoje, vamos dizer, um produto que o cara compra uma vez e usufrui ele para sempre até ele ter que comprar de novo um modelo, novo, né? Uma atualização. Você chegar para ele e falar, quero te cobrar, mas por mês. Aí o cara fala, pô, não estou acostumado com isso, estou acostumado com uma receita de uma única vez. E ao contrário, é a mesma coisa. O cara está acostumado a pagar um valor mensal para usar para ter um usufruto de alguma tecnologia, você chega lá para ele e fala, não, para mim você tem que pagar tudo, os 5 anos que você vai usar, você paga no dia 1. O cara vai falar, imagina, não consigo, né? Então, usa mais ou menos o que tem dentro do mercado que você está atacando. Depois, dentro disso, e acho que é o legal do Canvas, dele ser mutável, é que dentro disso, na sua conversa com o seu cliente, você vai aprendendo também se uma das dores deles, às vezes, não é um modelo de negócio, né? E aí você consegue ir adaptando dentro do seu modelo, você volta lá no Canvas, o cara fala, pô, o cara me deu uma dica lá de que ele pagaria isso por mês, calma aí, isso vai me ajudar. Aí você vai lá no Canvas e põe, pô, pagaria por mês, mas tenha certeza e sempre olhe, porque se ele vai pagar por mês, vai mudar a sua estrutura de custo também, vai mudar talvez alguma atividade que você tenha que ter dentro da sua empresa. Então, sempre que quando você mudar um post-it, dá uma revisão se nenhum outro também precisa ser adicionado ou retirado, né? Então, basicamente, eu acho que não tem um modelo, respondendo mesmo, resumindo, não tem um modelo padrão, mas os modelos para quem trabalha com tecnologia, eles têm alguns padrões de consumidor. Uhum. Não, legal, muito bom, Augusto. Bom, acho que é isso, Augusto. Muito obrigado pela presença novamente, pela parceria e pelo apoio, e obrigado. Obrigado, que ótimo. E aí vocês já estão com a apresentação. Se alguém quiser, pode compartilhar, fiquem à vontade. Tá bom? Daqui a pouco a gente Obrigado. Vai um bom trabalho para todo mundo aí. Força. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, chegamos
ao fim das palestras de prototipação. Eram realmente palestras, como a gente sempre faz, voltadas para o que vocês precisam desenvolver. Então, agora é aplicar o que vocês aprenderam aqui. Os materiais já vão ser disponibilizados e os vídeos, logo mais, assim que estiver disponível, a gente avisa, tá bom? Então, vamos trabalhar agora. Obrigado e boa noite.